boa noite a todos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra fingir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre abertos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É
de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra fingir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande sou eu. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, promessas, Deus que não é homem pra fingir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir. De sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pela nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fogo, bem da minha vida. Sou caipira, pela nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fogo, bem da minha vida. Pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida a custas de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se é sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo, bem da minha vida. Sou caipira, fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura, bem da minha vida.
passageiros, em chegadas e partidas, mas se tiver companheiro, amigo é pra toda a vida. Se despedaça, beija e deixa cicatrizes, porém as horas felizes o amigo traz de graça. Amizade é dom divino da paz, é poesia e violão, cantando a mesma canção, com duas vozes iguais. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. O amigo é para sempre, o amigo é para sempre. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. Um amigo é para sempre, um amigo é para sempre. É um duende, é uma fada, é o nosso anjo da guarda. A mãe, o pai, o filho, a eterna mão abençoada, sempre estendida ao auxílio. Mesmo quando a fé nos falta, mesmo assim está presente, pois se a gente leva o tombo, o amigo empresta o ombro e chora junto da gente. Amizade é dom divino da paz, é poesia e violão, cantando a mesma canção, com duas vozes iguais. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. Um amigo é para sempre, um amigo é para sempre. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. Um amigo é para sempre, um amigo é para sempre. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele colocou a fé do princípio ao fim em todos os seus tormentos. E ainda assim noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo
estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. ainda se vier Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. vai, vamos aí, hoje eu tô na bola e tudo. Essa é uma canção de amor. Vejo onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais,
pegar a voz. Quem trabalha fim de semana com isso, corre o risco, né, senhor? Então, estamos sujeitos. Essa friagem não tá fácil, né, Marco? Reclamando o dedo do Lúcio. Vou tentar fazer uma. A senhora pediu ali. Vamos ver se eu. Acho que serve. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti, Senhor. Usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, Senhor. Então, sonda-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Desenferrujando as antigas, né? Não vou lembrar, não tem. Não lembro. Vamos deixar você não ouvir. Pode cuidar. Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro uma paz e alegria em perto de ti.
só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei, talvez me escalar, não dar nem resposta. Eu pensei, não vou esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na sua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Na hora já vai. Pronto? Fica à vontade então. Boa noite. Esse dia frio, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre a família. Hoje o nosso assunto é família, né? Nós vamos entender a finalidade da família, entender por que a gente vem nessa família, né? Se a gente vai estar sempre unidos, né, nas encarnações. E o Livro dos Espíritos, na resposta da questão 774, ele diz: laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, muitas vezes a gente ignora a finalidade da família. A gente esquece da importância. A gente não dá importância à sua estrutura e nem aos laços, tanto consanguíneos quanto os afetivos. Mas a doutrina espírita, ela amplia os nossos horizontes para algo além da vida física, né? Para a vida do lado espiritual. Então, nós somos impulsionados pela lei do progresso, né? E a gente, através disso, a gente é submetido a vivenciar diferentes experiências nesse plano físico, nas mais diferentes situações. E essas experiências, elas nos servem para elevar a nossa moral e para progredir. Então, é impossível a gente progredir se a gente não reencarna. E a alma que reencarna,
ela vem desse mundo espiritual com essa finalidade, né? Com o progresso. Então, os benfeitores espirituais, primeiro eu vou explicar a questão de um vício que a gente tem muito comum e que depois vocês vão ver que isso está ligado também com essa nossa conversa sobre a família. Então, os benfeitores espirituais, eles explicam que o egoísmo é o vício mais radical e que dele se deriva todo o mal. E eles dizem: estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, todos existe o egoísmo. Quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral deve tirar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, e ele anula todas as outras qualidades. Então, a doutrina espírita nos ensina que é necessário eliminar esse egoísmo e substituí-lo pela prática do amor e da caridade. E Deus, conhecendo profundamente as nossas fragilidades, Ele, diante desse egoísmo, Ele oferece uma forma de progresso, que é a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição do egoísmo. Na busca do progresso e da evolução, é indispensável a gente reencarnar quantas vezes forem necessárias. E para que esse retorno ao mundo aconteça, a gente precisa adquirir um corpo físico. E esse corpo físico, ele somente é possível através da união do óvulo com o espermatozoide, dando início à formação do feto, que se desenvolve e nos colocará nessa vida física. Portanto, a gente já chega ao mundo físico devendo gratidão aos nossos pais pela oportunidade do regresso. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre espírito. O corpo, ele procede do corpo, mas o espírito, ele não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, isso nos diz que a gente precisa dos nossos pais para reencarnar. O nosso corpo deriva de outro corpo, mas o nosso espírito, ele é único. O pai, ele não gera o espírito do filho, ele fornece apenas o corpo, mas ele tem a missão de ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo parentes próximos, são mais frequentemente os espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por a sua afeição durante a vida terrena. Mas pode acontecer que os espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Então, aqui explica que a gente geralmente é unido por laços de afetividade. A nossa família, o nosso espírito, vem em um lar que a gente já tem essa afetividade. Mas também pode acontecer de um espírito que a gente já teve algum desgaste, que a gente já teve algum atrito, em outra reencarnação, vir juntamente com a gente na família. Como o Pedro falou na outra palestra, a gente chega, a gente vai com as coisas boas, mas quando a gente chega, a gente põe a nossa capinha, como ele explicou. E a capa também são esses relacionamentos, essas dívidas que a gente tem que resgatar aqui nessa vida física. Então, os verdadeiros laços de família, eles não são somente consanguíneos, mas os da simpatia, o da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Então, como a gente já estudou, existem famílias espirituais e as famílias corporais. As espirituais são ligadas pelos laços do espírito, pelas afinidades, são duráveis
e fortalecem no crescimento e na evolução dos seres. E eles se reencontram no mundo dos espíritos, através das mais diversas migrações da alma. A misericórdia divina proporciona também o seu reencontro periódico no plano físico. Seus membros são ligados pelos laços eternos do amor. As famílias corporais, elas são ligadas apenas pelos laços corpóreos. São frágeis e as diferenças e as dificuldades de convivência revelam a necessidade de esforço, de dedicação e do empenho para que a gente possa transformá-la na extensão da nossa família espiritual. A obrigação de vivermos com laços consanguíneos faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos da afetividade entre espíritos afins ou devedores que se reencontram, para que um dia possam formar a família universal. E nesse caso da criação, não existe acasos. Ninguém está junto numa família por acaso. Nenhum espírito simplesmente vem ao acaso, né, largado. Não, agora você vai vir nessa família, sem ter uma finalidade, sem ter um motivo. Joana de Ângeles, ela fala no livro Constelação Familiar que esse grupamento familiar não é o resultado causal dos encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso que se encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir junto, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará a reparação e o crescimento intelecto-moral, em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Então, a família, ela é uma instituição divina. Ela sempre tem um planejamento que antecede a nossa vida física. No momento que a gente vai reencarnar, a gente faz o nosso plano reencarnatório e a partir desse plano a gente vem com pessoas às quais a gente tem esse vínculo de afetividade e também com pessoas que a gente precisa resgatar algumas dívidas e principalmente aprender a amar, né? Trocar esse sentimentos que a gente teve numa vida anterior de confronto, de mágoas, transformar essas pessoas com o amor, né? E esse é o plano principal da família, que é o amor. Então, a família é um meio que Deus criou para que os espíritos, às vezes também na forma compulsória, tem muitos espíritos que têm resgates, né? Que não querem vir com certas pessoas, que trazem mágoas, que trazem angústias, e às vezes de forma compulsória esse espírito é colocado numa família para que ele trabalhe essas questões que ele já traz há tanto tempo, né? Para que ele possa aprender a pensar no outro, para que ele possa conviver com o diferente, vivenciar a tolerância, a resignação e principalmente exercitar o perdão. E assim, trabalhando todas essas virtudes, ele consegue o progresso e ele evolui mais rapidamente. Então, quando a gente entende essa imortalidade do espírito, a gente conclui que o reencontro com o passado é inevitável e que a gente não vai alcançar níveis mais altos se a gente não se harmoniza com todos que estão à nossa volta. Algumas vezes, impossibilitado de nos reencontrarmos através dos laços da consanguinidade, Deus possibilita também através da adoção receber em nosso lar um companheiro do passado, ligado a nós por amor ou por tragédias, para que possamos nos amparar e resolver as desavenças do passado. A adoção é um gesto grandioso de amor e comprova a fragilidade dos laços consanguíneos e a certeza que a paternidade e a maternidade do coração são mais vigorosas.
Deus jamais negaria a possibilidade da gente ser pais e educadores. Então, não importa a forma da nossa família, qual a estrutura que ela se apresenta, como é que a gente vivencia. O que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus nos ofertou, através da convivência, que deve ser de carinho e de alegria com os nossos afetos, ou de conquistas futuras com os nossos desafetos. Os afetos de hoje serão sempre os nossos amores de amanhã. E essa é a grande proposta de Deus para estabelecer na Terra uma família universal. A humanidade pelos laços do respeito e da fraternidade. E atualmente nós contamos com estruturas bastante diversificadas de família, né? E com esse decorrer do tempo, isso exige mais ainda dos seus membros atitudes corajosas, atitudes de renúncia e dedicação. E através dessas atitudes, às vezes tão extremas, que a gente precisa viver dentro da nossa casa, da nossa família, ela nos traz exatamente o progresso que a gente procura. Então, há também, além disso, muitos lares que vivenciam situações complicadas, situações delicadas, onde há, como a gente sabe, dependência química, violência, dificuldade financeira, né, doenças, ingratidão. E quando frágil e não entendendo a finalidade da família, ela acaba se extinguindo, né? Quando a gente não tem a noção da imortalidade, a gente não tem noção do tamanho que é a importância da família, ela acaba se deixando vencer pelo desânimo, o abandono, pelas mágoas, pelas revoltas. Então é urgente a gente procurar o conhecimento, né? Entender a realidade espiritual, para que a gente possa compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar, elas não são castigo. Ninguém vem com ninguém dentro da nossa família para ser um castigo, né? Ou como uma punição. Porque não existem vítimas na nossa criação, né? São atitudes que foram geradas por nós mesmos, né? Nessa ou em outra encarnação. Porque a gente é espírito imortal a trabalho do aprendizado e da evolução. E sempre existe uma finalidade útil para todos esses desafios que a gente presencia. As experiências na nossa trajetória física, elas se transformam em lições de sabedoria, né? Para que a gente possa se tornar mais fácil esse progresso, tanto como espírito, sozinho, né? Como também pela coletividade. Então, Deus nos proporciona esse entendimento para que a gente consiga olhar as situações que acontecem conosco num outro olhar, né? A gente imaginar que situações que acontecem dentro da nossa família, como seriam se a gente olhasse com olhos de amor, né? Como se as mágoas que foram causadas fossem curadas com amor e não alimentando essas almas, essas mágoas, para que o nosso progresso fosse mais tranquilo, né? E que a gente tivesse esses aprendizados de forma muito mais útil dentro da nossa família. Então, a nossa tarefa é ter uma boa convivência familiar. Na sociedade, a gente pode ser ótimo profissional, pode ser uma pessoa que tenha um reconhecimento público, uma pessoa que tenha sucesso, mas a gente não tem dentro de casa a paciência, não exercita o perdão, a tolerância, né? E é isso que vai valer para nós, na nossa caminhada. Porque a gente vai acabar falhando nos nossos maiores compromissos dentro da nossa encarnação. E nada disso, né? Nem todo o reconhecimento profissional, nem todo o sucesso, né?
nem todo o sucesso financeiro vai ser melhor ou maior para o nosso espírito que o sucesso nas nossas relações familiares. E é assim que no convívio familiar a gente vai sendo obrigado a lidar com os próximos, mais próximos, e a gente vai diminuir o nosso egoísmo. A gente vai aprender a dividir, a gente vai aprender a repartir, a dar atenção, conviver com muitas questões diferentes da nossa, com personalidades diferentes das nossas, e amar, principalmente amar de formas diferentes, cada um da sua maneira. Amar como pai, amar como filho, amar como irmão, como madrasta, como padrasto, e amar da maneira que for todos aqueles que são trazidos para perto de nós. Né? Se a família fracassar nessa tarefa de reeducar o espírito que chega, isso consequentemente vai gerar um mal maior, porque a gente não pode se enxergar como um espírito único, aquela pessoa. A gente tem que enxergar que as consequências que a gente causa por rancores e mágoas, principalmente perto das pessoas mais próximas que estão na nossa família, elas vão refletir numa sociedade mais violenta, uma sociedade que não cultua esses ensinamentos de Jesus e essa forma de olhar o outro com amor. Jesus no Lar, no capítulo 1, através de Chico Xavier, ele relembra uma passagem de Jesus, nos orientando. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz no mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distantes? Então, a família é a estrutura que surge em homens e mulheres da nossa sociedade. E essa estrutura, ela se constrói no dia a dia. Então, jamais desaparecerá essa sociedade. Né? É urgente a valorização da família a fim de educar esses espíritos que chegam para que o homem seja renovado pela força e que ele construa a nova era, que é o mundo de regeneração que está chegando. Então, diante dos desafios que vivenciamos no nosso convívio familiar, é imprescindível buscarmos apoio na verdade e amparo no Evangelho de Jesus, para que possamos perseverar e vencer os compromissos que elaboramos no mundo espiritual através do nosso plano reencarnatório. Então, muitas vezes, visando nobres aprendizados em relação à construção da família universal, solicitamos a providência divina, a oportunidade de vivenciar a ausência de uma família física. Então, aqui, quando a gente chega, a gente simplesmente se distancia da nossa família, né? Mas Deus tem esse plano e a gente constrói a nossa família também através das nossas amizades, através dos laços de afinidade que nos conforta o coração. E a gente assim avança para uma elevada expressão de caridade, conforme Jesus, e que viveu todos esses momentos, que Jesus também viveu esses momentos antes e depois do seu desencarne. Então, o que a gente tem que lembrar é que não importa qual seja a estrutura da família, a solução sempre vai ser amar o nosso irmão, o nosso próximo, a esses espíritos que são oportunizados esse resgate de caminhada, para que a gente consiga também cumprir a nossa tarefa de evolução. Então, a gente tem que sustentar esses compromissos, né? E através de trazer Jesus para dentro do nosso lar, de trazer amor para dentro do nosso lar, que a gente consegue viver
essas expressões que são ensinadas por ele, né? E é dessa forma que a gente consegue nos auxiliar uns aos outros nessa missão, né? Nessa caminhada. Então, agora se alguém quiser fazer alguma colaboração comigo. Ninguém? Estão quietinhos? 40, então a gente escolhe, né? Hã? 40 a gente escolhe, então a gente... Bom, escolhe pra gente, né? Também. Se tem dificuldade de conviver com alguém assim, de nós afastar, isso é errado? É que você, como a gente tratou, tudo tem um motivo, né? Ninguém vem ao acaso. Aí simplesmente tu está perdendo, no momento que tu vira as costas, simplesmente eu não vou, não quero, né? Tu termina por perder uma oportunidade de tu resgatar o que tu tiver que resgatar, de tu conviver com aquela pessoa, né? Que aquele compromisso você tem, você vai ter sempre. Né? Como a gente diz, a gente vai jogar para outra mais para frente, né? Porque é um momento que você se abstém de aprender, né? De viver essa oportunidade que te é dada, isso mais para frente, né? Você vai ter que conviver de novo. Então é melhor a gente aprender agora do que deixar para a próxima, né? Como a gente diz. Alguém mais? Cláudio, Pedro. Só lembre que nada é por acaso. Tudo tem a nossa permissão. Tudo. Nós não podemos reclamar de que nós somos enganados. Ah, dormir com esse encosto, que está aguentando. Não, você tem a tua permissão para ele estar ali do teu lado. Né? Então, nada é por acaso. Tudo tem a nossa permissão. Tudo tem a nossa permissão. E se está do nosso lado, esse camarada com muita bondade, ele compreende que nós temos a capacidade. Ele só nos dá o fardo que nós podemos carregar. Então, se está do lado, por mais sofrido que seja, tem a nossa permissão e nós temos a total capacidade de passar por tudo que é necessário para cumprir aquilo que está acordado conosco. E aqui no momento que a gente está aqui nessa vida terrena, a gente não entende, mas quando a gente regressa, a gente vai entender o porquê de tudo, do Espírito que vem conosco, né? Mas daí nós não temos uma escolha. Tem. Daí se eu convivo, por exemplo, com alguém, eu escolhi, por exemplo, vou fazer tudo para cumprir, para, enfim, me melhorar, passar de ano. Pois se o outro não quer, daí eu vou passar a vida na tortura. Mas aí é o teu resgate, né? Tu tens o teu livre-arbítrio no momento que tu partiste desse plano. Tu sempre tem o teu livre-arbítrio. Se você fez, se você passou por... Vamos pegar um exemplo bem típico. Né? Vamos pegar um exemplo bem claro. Agressão familiar. Vamos lá, né? Se é para ser, vamos lá. Agora subiu aqui para cima, agora vocês aguentam. Tá de boquinha fechada. Coisa tchau. Né? Vamos pegar esse exemplo da agressão familiar. Né? Vício, droga, álcool, seja o que for. Né? Agressão. E tu vai levando. Significa que você vai viver uma vida inteira apanhando? Uma vida inteira pegando isso? Não. Você vai dar o teu passinho para trás enquanto o outro não tem a capacidade de entendimento e vai seguir. Ninguém é obrigado a ficar apanhando, ficar sofrendo até o último momento. Lembre que você fez de tudo e mesmo assim não surtiu efeito. Então você simplesmente tira teu carrinho da corrida, bota ele de ladinho e deixa ele preparado para uma outra corrida.
significa, né, que eu experimentei, que eu tentei ajudar, que eu me submeti a determinadas situações, né, de aprendizagem, vamos colocar assim, mas que eu também posso ter superado isso ao vivenciar e ao sair, né, sem mágoa, sem rancor. Então, talvez esse passo atrás que o Cláudio diz que a gente pode dar, né, ele vai ser um passo bem dado quando a gente conseguir, né, não alimentar a raiva, a vingança, o ódio contra aquele que nos fez mal, né, contra aquele que a gente julga que nos fez sofrer. Então, acho que esse é o grande diferencial, né, que teria aí. Uma coisa é eu sair de uma relação abusiva odiando, né, também querendo matar, também querendo me vingar, né, querendo fazer qualquer coisa para, né, e outra, porque todos saem feridos. Então, outra é eu cuidar das minhas feridas, cicatrizar, né, me fortalecer e limpar o meu coração. Isso é o grande diferencial. E eu, pessoalmente, não sou a favor nem um pouco da gente viver relações abusivas, né? Porque acho que todos vocês, né, todos nós, mesmo que a gente saiba que tem os resgates, que tem as dívidas que a gente nem sabe, né, que nós temos, as situações abusivas, elas vêm para nos mostrar. Então, por exemplo, se eu vivo uma situação abusiva, numa posição, por exemplo, que eu sou o agressor ou o agredido, né, não importa o papel, importa que a gente precisa se dar conta de que isso não se faz com ninguém. Então, no momento em que uma vez eu apanhei e bastou para me sinalizar que isso é uma coisa que jamais se faz com qualquer pessoa, e eu tirei esse ensinamento, nunca mais eu vou precisar passar por essas situações em outras vidas ou mesmo nessa. Porque eu aprendi o respeito ao outro, eu aprendi o valor, né, do outro, mesmo que ele seja diferente, que ele seja... Agora, há pessoas apegadas, desculpe se eu me alongo, mas há pessoas apegadas e que às vezes estão ali sofrendo, sabem, passam tudo isso, mas são teimosas porque tem medo de se sentir abandonados, tem medo de ficar sozinho, tem várias frustrações, né? E aí as pessoas acabam cedendo essas relações abusivas e transformando num tormento maior. Então é preciso a gente se fortalecer. Eu acho que tudo passa pelo que a Vanessa falou, da gente aprender que na nossa casa, sobre o nosso teto, a gente precisa aprender a fazer a paz. Então a gente precisa viver a paz. Então eu preciso, não adianta eu rezar e pedir paz no mundo, paz para as pessoas, a tranquilidade, porque a paz começa exatamente como ela falou, né, sobre o nosso telhado, com a tranquilidade, com a serenidade que a gente enfrenta todas as nossas dificuldades. Mas normalmente a gente faz tumulto, a gente se rebela, né, a gente vive em conflito, mesmo que muitas vezes eu provoco as tempestades, eu estou fazendo as tempestades. Então, quando eu não sou uma pessoa serena, significa que a paz precisa começar por mim. E muitos de nós temos essa grande dificuldade, que é se deparar sozinho. Quantas pessoas conseguem ficar realmente sozinhos e bem consigo mesmo? Então, isso é um exercício para a gente encontrar paz. Se eu não consigo, eu não tenho a paz, a tranquilidade dentro de mim, eu não vou ter na minha casa, eu não vou ter aonde eu vivo, porque vai e volta o ciclo e eu vou estar sempre em conflitos. Outra coisa que eu acho importante a gente lembrar é que não é porque a gente tem esse plano que a gente vai vir com uma pessoa que a gente vai mudar a pessoa, né? A gente muitas vezes está ali na família olhando, às vezes numa situação que a gente não precisa viver, nesse caso que foi esse exemplo de uma violência, né? Então, você não vai salvar a pessoa. Porque agora eu vim nessa família com essa pessoa, então eu tenho que ficar com essa pessoa, eu tenho que salvar essa pessoa. O caminho, ele é nosso,
é único, né? Vai da gente aproveitar para aprender, a gente mostra o amor, mas se a pessoa não está disposta a aprender, aí é uma escolha dela. A gente não salva ninguém. Se tentar carregar nos ombros, é pior. Porque nem tu nem ela aprende nada. Né? E a respeito do que ele falou, nós, nessa questão da dívida, daquilo que nós queremos ou não acumular, lembrem que, mesmo em todas as relações, a gente sempre costuma dizer o outro. Nada é só o outro. Uma relação é uma vida não dupla. Se eu fui ofendido, né, vamos dar um exemplo. Nesses depósitos dessas nossas contas, dos nossos débitos, né? Se eu ofendi e o outro se sentiu ofendido, são dois créditos. O meu e o dele. Porque no momento que ele se sentiu ofendido, ele gerou também algum sentimento contrário. Então é de todos os dois lados. Agora, se eu recebi a ofensa, guardei para mim, né? Não guardei para mim, mas botei lá do ladinho, ó, meu filho, que é aquela velha história que o pai daqui sempre fala, né? Entra por aqui e deve sair aqui. Ele não entra por aqui e deve morar aqui. Morou aqui, gerou. Não tem nada de um processo de transformação interior de cada um. De cada um. A passo que ele fala, começa por mim. Sempre. Tudo começa pela gente. Né? Nós somos o pilar da nossa própria construção. Obviamente que o ambiente está ali, todas as relações estão ali, mas é como se a gente fosse o nosso próprio escultor. Se nós pegássemos o cinzel, né? Que fôssemos dando a forma que nós desejamos. Não é o outro que vai vir aqui, eu vou te moldar assim, meu Deus. Não vai acontecer. Eu posso dizer, Vanessa, aqui talvez precise de uma pincelada um pouquinho maior. Mas é a Vanessa que tem que pegar e aplicar para que isso se internalize nela. Para que ela viva, que ela guarde isso para si. Que ela faça essa lapidação das suas virtudes. E as provas e as expiações servem para provar isso. Fazendo um resumo bem simplório, né? E as relações, essas nossas relações, sejam as bem familiares, as de parentes, de amigos, de colegas de trabalho, de tudo, servem para isso. Né? Pense se dois porcos espinhos se abraçam. Mas tem um jeitinho. Entende? Somos todos porcos espinhos. Principalmente em casa. Daí o jeito de se abraçar. É que em casa as pessoas têm a mania de achar porque eu estou em casa, porque eu estou em família, porque são meus, ou são meus filhos, ou é meu marido, ou é minha mãe. Aquilo é meu, então tem que aguentar tudo. O que não faria com outro estranho. Mas é mais ou menos o que se pensa. Não é vamos dizer, não é meu caso lá. Mas na maioria, a maioria das pessoas não fazem na rua, com um estranho, num grupo social, o que fazem ali. Porque a máscara, né? Botar a máscara lá fora é bem fácil. Mas aí dentro de casa, no nosso dia a dia, nesse ambiente que a gente se mostra como a gente é, né? É aí que a gente mostra as nossas qualidades e principalmente as nossas imperfeições, né? Eu até não sou tão bonita. Porque lá fora é mais fácil, né? De achar alguém que é um pouquinho mais explosivo. Mas aí tá aí o processo interior. A gente tem que aceitar que não está certo e que tem que mudar. Mas o que eu acho é que, pelo que eu entendi agora, tem que mudar, mas tem que começar pela casa, pela tua família. Porque aquilo que eu digo, faz lá fora maravilhoso. Em casa, naquelas
Mas quando fazem só fora e não dentro de casa, é sinal que não é de verdade. Pois justamente, por isso que eu acho que tem que começar. A nossa reforma começa se mostrando na verdade. Tem uma coisa. Antes ou não tem uma coisa. Respeito pelas As diferenças. pessoas mudam ou evoluem? Acho que uma fruto do outro. Se ela não mudar, ela não muda. A mudança te traz evolução. Não Uma coisa acontece. que assim, tá, eu já escutei o caso, a tal pessoa não muda mais, vamos supor, né? Não que esteja comigo, mas, por exemplo, assim. Eu tô falando assim, a pessoa não muda mais, mas tipo, tu vê que, mas eu tô em processo de evolução, por exemplo. Acredito que as pessoas mudam sim, a minha opinião, Sim. sabe? Porque eu sou uma família disso, né? Eu não acho que eu evoluí, acho que eu mudei muito, por exemplo. Sabe? Ali, eu não sou o mesmo de quando eu entrei com minha mãe. Eu ia dizer da outra vez que eu entrei, eu tenho. Eu não sou mais o mesmo. É? Eu não sou mais o mesmo. Tem um ditado, quem me conhece sabe que eu uso muitos ditados, né? Que a gente se preocupa muito com anos, dias, meses e esquece os segundos, que é o que nos transforma. Entenderam a metáfora? Não é ao longo dos anos. A nossa mudança ela vai ocorrer ao longo dos anos. Mas é cada minuto em que nós aprendemos algo novo e que muda a nossa forma de viver. Que muda a forma como a nossa consciência enxerga algo. No momento em que nós entramos aqui, e o Pedro falou ali, ó, nós não podemos nos submeter a ações de violência. Nós já não somos iguais. Nós já nos transformamos completamente. Talvez precisemos de algum tempo para digerir, mas aquilo daquela forma já não nos cabe mais, como ela é. Então nós mudamos e mudamos. Talvez a gente precise de tempo e de algumas lapidações dessas provas que nós passamos, mas nós sempre vamos mudar. Tempo e atitude. De aquela determinada situação encerrar ali, começar uma nova história. Fazer de uma forma diferente. Uma forma diferente. Né? Aí tu está mostrando que tu está mudando. Isso é a evolução da pessoa. Ela aceita aquilo ali até um determinado momento. A partir daquele momento que ela disser assim, chega, eu vou mudar, e a pessoa está me acompanhando, vai ter que mudar, ou eu vou seguir minha vida, eu acredito que tudo dê certo, porque eu sou prova disso. E reflete, né? Porque no momento que você faz a tua mudança, Eu aceito até um determinado momento. O momento que você diz assim, eu não preciso disso, ou tu muda, ou tu segue o barco comigo, a coisa anda. E é isso que acontece. Se as duas pessoas estiverem dispostas a transformar e evoluir, a evolução acontece e a coisa vira paz. Aí que vem a paz. você dá um exemplo, né? Eu sou um exemplo, porque a primeira vez que eu entrei aqui nessa casa, eu vim numa situação terrível. E hoje fazem 12 anos que eu sou casada. Essa tua evolução, tua decisão para mudança. Eu evoluí. E quem evoluiu também, né? Gente, Porque tu a foi. mudança, né, a evolução depende da gente querer realmente, tá? Então todos mudam, mas a gente também tem que reconhecer que a mudança é só com a gente. Né? Porque a gente não controla a mudança do outro. Às vezes pode levar uma vida ou várias vidas para outra pessoa mudar. Então a gente também tem que compreender e aceitar os diversos momentos evolutivos de cada um. Até hoje a gente brinca, né? Ai, porque eu mudei, não tu mudou. Não, foi tu que mudou. Não, a gente mudou junto, a gente evoluiu junto, porque senão não tava junto, né? É bem assim que funciona. E eu acho assim que é o bonito não aceitar que tudo tem que mudar. A mudança vem de A mudança começa por você. Mas Sim. dizer, ai, tu é errada, tu tô errada. Assim, começa a discussão, né? Não, tu aceita que tu é errada, que a pessoa se quer te acompanhar, quer formar uma família, quer formar um lar contigo, ela vai mudar junto, vai evoluir junto. E eu digo isso porque eu passei por isso, estou aqui bem com você. Eu sempre pergunto, né, aonde às vezes não precisa
autêntica, sabe? Se falou pra mim uma coisa, eu falei de um jeito talvez agressivo, de um jeito talvez mais bruto, alguma coisa assim, eu falei pra aquela pessoa, a pessoa não gostou. Ai, dona, deixa de ser assim, você não pode ser assim com as pessoas. Eu falei pra você. Se você não gostou, então me fala por que tu não gostou. Vamos debater isso, entende? Não por maldade daquela pessoa, entende? Não para puxar briga nem nada, entende? Às vezes eu sou muito autêntica, né? A pessoa vem falar comigo, eu prontamente falo o porquê, se a pessoa vem falar comigo, tal, fulano fez tal coisa. Por que você não fala pro fulano? Então eu fico me perguntando isso, porque eu não consigo encontrar isso, entender, tipo, a resposta para esse tipo de coisa. Por que tu não foi lá falar pro fulano, ao invés de tu falar do fulano pra mim? Eu não gosto dessas coisas, entende? Então, tipo assim, ó, seja mais sincero, objetivo no que você quer e vai lá e falar pro fulaninho. Não fica aqui, ó, falando pros outros. Não chegou a hora, entende? Isso que eu não consigo saber ou achar resposta para esse tipo de coisa. A idade vai passando, vai evoluir. Há uma coisa que a gente costuma falar que a gente tem uma essência, né? Que a gente é aquilo ali, a gente transmite aquilo. Vamos dizer que como a gente fala, é o diamante bruto, aquele que precisa vir, dando uma puridinha, rapidando e chega aqui, né? Fazendo esse burilamento. Tá? Mas esse burilamento é necessário. Né? Principalmente naquilo como a gente fala, se dirige ao outro. O Wilson tem que dizer que ele diz, né, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Mas também tem formas e formas. Eu posso falar aqui de uma maneira mais ríspida contigo, eu posso falar de uma maneira mais calma, suave. Qual é a forma mais tranquila de você entender? Eu sendo incisivo e apontando o dedo, dizendo que está errado, ou eu dizer, vamos parar, vamos pensar, vamos ver o que nós vamos fazer. Há formas e formas. E essas relações, muitas vezes, elas se definem por essas coisas tão banais. E isso começa por um simples fato da forma como se fala. Isso no caso do primeiro que fala, né? No caso, assim, ó, entre duas pessoas, por exemplo, a pessoa já vai assim meio alterada, por exemplo, meio nervosa, meio alterada, sabe? Aí, meio alterada? Meio pra não ficar tão assim, né? Meio alterada, assim, ó. Obviamente tu já vai estar nervosa no que tu vai falar, né? Aí tu já não vai falar daquela maneira que tu gostaria de ter chegado e falado. Calmamente, mais tranquila, sabe? É no caso do lixar, sabe? Demora pra lixar. Não, gente, assim, ó, é uma questão de como a gente. E aí, nas relações, o respeito. Porque o respeito, ele não transpassa uma linha, que é a linha da forma quando eu me ofendo. Ela é uma linha balizadora, sabe por quê? Porque vai dizer para o outro até onde eu me ofendo. E o outro vai saber. Então, ou seja, as relações, elas são construídas em cima do respeito. Porque se eu vou te falar qualquer coisa, né, eu tenho que usar como baliza até onde eu me ofendo. Se eu não me ofendo com nada, bom, aí eu posso despejar, né? Mas aí também é fora do parâmetro. Mas é aquela coisa, faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem contigo. Então a forma com que eu falo é o meu balizador. Agora, se o outro se ofende, essa linha balizadora é um pouco fora do parâmetro entre os dois, aí se chega senta olhando um do olho do outro e tenta achar o meio termo. É só assim. Agora, se o outro já disse, ó, eu me ofendo dessa forma, cabe a mim entender que aquela forma é até ali a linha que eu não devo cruzar, porque a partir dali para o outro é ofensa. É um exercício da convivência, né? De tu entender que o outro é diferente, o outro não precisa ser que nem você.
ia falar isso aí agora, mas sobre se a gente vive em comunidade, é porque é um exercício, né? A gente precisa exercitar todos os nossos pontos positivos e negativos com o outro. Não adianta nada eu estudar, ficar lendo livros, buscar palestra espírita e eu não praticar isso no dia a dia. Eu preciso trazer para a prática, saber como que eu vou aplicar isso com o outro, né? E é na convivência. A questão que tu falou ali de como reagir a uma situação que tu já vem alterado e a outra pessoa já vem alterada, é muito do amor próprio e do autoconhecimento. Eu preciso entender quais são os meus limites, qual é o meu potencial de resolver aquela situação. A pessoa ela pode vir me ofender. Eu tenho direito de chegar na rua, olhar torto para alguém, a pessoa me ofender e eu agredir essa pessoa. Eu posso fazer isso. Eu sou livre para fazer isso. Mas se eu recebi aquela ofensa, não foi culpa da outra pessoa, foi porque eu aceitei. Então são duas coisas totalmente diferentes. A pessoa me ofender e eu aceitar aquela ofensa. Então eu posso romper aquela ofensa ali naquele momento, ou eu posso aumentar e começar uma réplica sem fim, até gerar uma bola de neve e a gente chegar numa circunstância muito mais grave. Então por isso que a importância da gente estudar e a gente colocar em prática tudo isso que a gente evolui. Estudar se o outro é diferente de mim, eu não posso entender que ele vai entender da mesma forma que eu uma situação. Eu posso aprender com ele, eu posso talvez ensinar de alguma forma, né, instruir de alguma forma, mas eu também tenho que respeitar se aquela pessoa não quiser entender a forma que eu entendo. Né? E isso é aprender, isso é se autoconhecer, saber os seus limites, entender o outro, ter empatia pelo outro, respeitar o processo. E essa questão também do que você vai alimentar? Você vai alimentar discórdia, você vai alimentar ofensa, ou você vai responder com amor, com paciência, com perdão? Né? Você... É o mais necessário. Meu Deus, hoje em dia as pessoas estão muito estressadas. Pelo menos comigo. Eu fazia, achava uma boa até. Se eu ficar muito brava ou muito nervosa, eu não falo nada. Depois eu faço um chimarrão, eu espero um pouco, quando eu faço chimarrão eu vou lá deitar, conversar. Mas já destilei o fel, né? Coloca água na boca e ó. Já destilei o fel, daí passa 2, 3 dias, aquilo passou, já não estou mais tão ofendido. Mas isso é E daí vou conversar. o processo da idade. Pra mim, Você se retirar daquilo. Eu hoje, 10 anos atrás, eu não vi. Mas a gente fala da gente, né? A gente fala da gente, nada, fico pertinho. Então, conforme vai passando os anos, conforme o que vai acontecendo na tua vida, tu vai se transformando. É que nem o William disse assim, a ofensa veio. Tu que vai determinar se tu vai se ofender ou tu vai romper e vai ignorar a ofensa, né? Ou ela vem e tu olha ela e vomita de novo, ou não. Daí, olha esse rostinho lindo aqui. Daqui pra cima. Tem 2 olhinhos, 2 orelhas e uma boquinha só. Veja mais, observe mais, escute mais e fale menos. A boca fechada não tem. Não deixe sair muitas vezes aquilo que é difícil. 2 olhos, 2 ouvidos e uma boquinha só. Alguns têm desse tamanho, outros têm um pouquinho menor. Uma mantém fechadinha. Resolve metade das problemas. Não, explode não, desistir. Engole. Enche a boca. Conta até 10. Se não der, vai até 6. Se não der, vai até 1000. Ou se não, passa o dia contando. Mas não fala. Escuta mais. Porque a gente não, muitas vezes, tem medo de escutar, porque exatamente na palavra do outro tem alguma coisa de verdade que nos incomoda. Então a gente escuta. Se submete a escutar. E porque aí muitas vezes a gente escuta, e aí a gente se dá uma de ofendidinho, e aí a gente também. Então escuta mais, observa mais e fala de menos. Tá aqui, já vou.